Olá, o Tele Brasil TV está começando. E nesse mês de janeiro você vai rever os melhores momentos do programa no ano 2000. O mercado de celulares vai mudar. A licitação das bandas CD e E vai trazer a tecnologia de ponta para o Brasil. Telefonia também é cultura. Nos últimos 2 anos, as teles se tornaram os novos mecenas do Brasil. E saiba como se defender do risco de fraudes em telefones fixos e celulares na entrevista com o especialista Alexandre Grisagorides, gerente da Vesper. Exatamente, você tem o oportunismo, você tem aquela pessoa que usa por anonimato e você tem o terceiro que usa para ganhar dinheiro efetivamente com a fraude. O Tele Brasil TV está começando agora. Com a licitação das bandas CD e E, o Brasil entra na era do serviço móvel pessoal. Em menos de 2 anos, a competição vai ser total. Até 1998, as telecomunicações eram um negócio de Estado no Brasil. Era a época do sistema Telebrás, uma só holding e 27 subsidiárias. Com a privatização, elas foram reagrupadas em operadoras fixas, como a Telemar, no Sudeste e Nordeste, as de longa distância, como a Embratel, e as celulares, como Telefônica e Telesp Celular, entre outras. A telefonia entrou na época das bandas, que representam faixas definidas de frequência. A banda A reúne empresas celulares herdadas do sistema Telebrás. A banda B trouxe a competição com os celulares digitais. E a banda C, que chega para aumentar as opções para o usuário e traz a tecnologia GSM, usada na maior parte do mundo. A escolha da faixa de frequência de 1.8 GHz pela Anatel não foi apenas uma decisão de ordem técnica, foi também uma estratégia do governo para começar a mudar o modelo das telecomunicações no país. Com a banda C, surge uma nova sigla, SMP, Serviço Móvel Pessoal. Na prática, é o mesmo celular com capacidade de transmitir voz, dados e, no futuro, imagens. De acordo com especialistas do setor, isso significa a possibilidade de fusões entre operadoras de telefone celular. Segundo as regras que ainda não foram publicadas, as operadoras podem decidir optar por uma licença no 1.8 nas regiões onde não tem uma estrutura celular hoje em dia, ou então realmente mudar completamente para a banda de 1.8. Então é uma decisão estratégica de cada operadora em si. A Anatel vai dividir o Brasil novamente em 3 áreas para a prestação do serviço móvel pessoal, como fez para a telefonia fixa. Para cada uma das áreas, serão licitadas 3 licenças chamadas de bandas C, D e E. A partir de dezembro de 2001, as novas operadoras poderão prestar serviço de longa distância nacional e internacional. Em 2002, a desregulamentação será total. A Anatel vai emitir licenças independentemente do serviço a ser prestado e se houver banda disponível. O serviço móvel pessoal traz para o Brasil uma nova tecnologia, o GSM, desenvolvida na Europa e utilizada por cerca de 320 milhões de pessoas no planeta. Os fornecedores de infraestrutura e aparelhos celulares vão disputar um mercado estimado em 18 bilhões de reais. Até 2005, cerca de 5 milhões de brasileiros devem estar falando de um celular GSM. Ganham com isso empresas que tinham pouca ou nenhuma participação no mercado brasileiro de celulares, como Alcatel e Siemens, que figuram na lista dos maiores fornecedores GSM do mundo e vão investir cerca de 200 milhões de reais no Brasil. Esse investimento para os próximos anos compreende a fabricação local, tanto de terminais como de redes, compreende a habilitação do nosso pessoal, do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias e de software no Brasil, treinamento do pessoal, aliás, um centro de treinamento com sistema de referência está sendo instalado já em Curitiba, e nós, então, temos plena convicção que iremos participar do mercado brasileiro habilitados a ser a melhor solução de fornecimento de soluções GSM para os operadores que vierem a operar no mercado brasileiro. A Lucent Technologies, que defendia a adoção da faixa de frequência de 1.9 GHz, garante que não vai precisar investir muito para tentar abocanhar
30% do mercado de infraestrutura para os celulares GSM. Como você tem um parque industrial, uma estrutura fabril preparada, fazer uma tecnologia a mais, que é o caso do GSM, é um investimento incremental. Quer dizer, nós já investimos aqui no Brasil por volta de 150 milhões de dólares até o momento, e fazer o GSM aqui no Brasil é um investimento adicional pequeno que não é relevante nesse montante que nós já investimos. Marcelo Angione, diretor de novos negócios da Nortel, também afirma que apesar de a empresa ter sido contra a adoção da frequência de 1.8 GHz, o cenário daqui para frente é favorável. Nortel pretende atacar todas essas possibilidades de negócios. Sabemos que clientes nossos instalados no Brasil têm interesse por essas regiões, por essas licenças, e também sabemos de clientes no exterior que podem vir ao Brasil e nós pretendemos trabalhar com esses clientes. Todas essas mudanças abrem caminho para uma outra revolução que chegará em poucos anos. A terceira geração de telefones celulares. O nome, inclusive, talvez fique obsoleto. Os aparelhos serão uma espécie de computadores pessoais de bolso conectados sem fio à internet de alta velocidade que vão trazer para as nossas vidas cenas só imaginadas no cinema. O mercado está na expectativa para o leilão do serviço móvel pessoal, marcado para o final deste mês. O comentário é de João Carlos Fonseca. Nessa altura do campeonato, não falar em serviço móvel pessoal, ou SMP, seria imperdoável. O relógio da Anatel marcou o leilão da banda C para 30 de janeiro. 3 felizardos, ou mesmo um só, vão comprar faixa radioelétrica em 1.8 GHz nas 3 regiões eletrônicas em que se dividiu o país. Não vamos dissecar aqui essa licitação, que é um processo tão ou mais complexo do que certas eleições presidenciais nas grandes democracias. Deixemos de lado as causas e vamos direto aos efeitos. A partir de julho de 2001, os usuários dos grandes centros terão mais uma opção para sua empresa celular. Vão surgir no mercado, com muita publicidade, aparelhos com tecnologia digital europeia GSM. Todos vão jurar que a competição vai baratear o serviço. Mas será recomendável que a sociedade permaneça de plantão. Pelo sim, pelo não, o povo, até mesmo da classe média, que tem seus tostões contados, vai optar pelo pré-pago, a modalidade que pegou. Depois será a vez das bandas D e E, quando tudo recomeçará novamente. É isso aí. E a conta do SMP, com imposto menor, deve ficar ainda mais barata. Augusto. Apoio cultural. Há 2 anos, as empresas de telecomunicações descobriram este filão. Um investimento com retorno garantido para a imagem do patrocinador. Os teatros e cinemas nunca foram tão disputados pelas empresas de telecomunicações. Mas desta vez, a concorrência não é pelos serviços de telefonia ou DDD. Através das leis de incentivo estaduais e federais, como a Lei Rouanet do audiovisual, que reduzem o pagamento de imposto de renda e ICMS, as operadoras têm sido as maiores responsáveis pela realização de peças, concertos, balés em todo o Brasil. Eles evitam, no caso, a imigração cultural e movimentam a cultura local. Isso é fundamental e, sem dúvida nenhuma, o crescimento é muito, muito grande com a entrada das empresas de telecomunicação no mercado cultural. E hoje em dia, 90% dos meus projetos, particularmente, são patrocinados pelas empresas na área de telecomunicação. Responsável pela telefonia em 16 estados do país, a Telemar aposta na diversidade cultural do Brasil, desenvolvendo projetos específicos para cada região. Só no ano passado, foram doados 15 milhões de reais para a reforma do Maracanã e 4 milhões e 600 mil para projetos realizados em parceria com o governo do estado. Este ano, a empresa pretende investir cerca de 10 milhões de reais. O Museu do Telefone, no Rio de Janeiro, também está sendo revitalizado com uma verba de 5 milhões. Além de abrigar um novo centro cultural, o museu irá contar toda a história das telecomunicações. Todo e qualquer trabalho desenvolvido pela Telemar tem uma contrapartida pública, beneficiando escolas públicas, municipais e estaduais de todo o Brasil.
Funcionando como operadora de celular da banda A em Minas Gerais desde 1998, a Telemig Celular prevê investimentos de R$ 5 milhões em cultura para este ano. Atualmente, o circuito Telemig Celular de Cultura viaja o interior do estado levando arte, exposições e oficinas como a entrada gratuita para a população. O festival já passou por 10 cidades e reuniu mais de 100 mil pessoas. Com 93 projetos culturais, entre várias peças como Amigo Oculto e o balé do Grupo Corpo, ambos em cartaz no Rio de Janeiro, a Brasil Telecom irá investir só esse ano R$ 12.700.000 em projetos culturais. Se você tem um bom produto, é isso que eu estou aprendendo nesse trabalho, né? Com bons atores, nomes conceituados nas suas diversas funções, passa a ser um produto, vamos dizer assim, absolutamente viável. Mas não são apenas as operadoras que estão bancando projetos culturais. A Siemens, empresa fornecedora de infraestrutura, investiu só no ano passado cerca de R$ 2,5 bilhões. Um dos principais destaques desse investimento foi a iluminação do Museu do Ipiranga, marco histórico da cidade de São Paulo. Mesmo que ainda não conta com incentivo do Ministério da Cultura, como é o caso da Vesper, que tem apenas 7 meses no mercado, também apoia e patrocina a cultura. Sem falar em números, o vice-presidente de marketing, Rodolfo Cadernuto, revelou que 5% da verba de marketing é destinada a patrocínios culturais. São hoje 11 projetos que nós temos no portfólio e nós queremos chegar a aproximadamente 15 até o final do ano, ou seja, no primeiro ano de operação já com 15 projetos culturais já identificados para a gente trabalhar. Veja agora as informações da correspondente do Telebrasil TV no Mercosul, Isabela Dutra. Esses aparelhos na central técnica da NetSul, em Porto Alegre, recebem sinais da internet enviados por provedores locais. Aqui, os dados da NET são transformados em um canal digital e enviados pelo cabo junto com os canais de TV, pela mesma rede de fibras óticas. Quando chega na casa do assinante, o cabo é dividido entre a TV por assinatura e o computador. Um aparelho chamado modem decodifica os sinais que vão para o micro, que é conectado à central de operações da NET. Ao ligar o computador, ele já está conectado, sem o uso da linha telefônica. Ao mesmo tempo, outra pessoa pode assistir a TV a cabo. O serviço chamado Virtua permite a transmissão de dados em alta velocidade, como demonstra essa comparação. A quarta barra mostra o tempo de demora no sistema convencional. Pelo telefone, levou quase 20 minutos. O acesso por cabo é imediato. Isso é possível porque a rede de fibras óticas e cabos de TV, chamados cabos coaxiais, foi desenvolvida para a transmissão de grandes volumes de informação. De documentos, voz e filmes. A tecnologia da linha telefônica, ela é uma tecnologia para transportar voz. E ela foi idealizada para transportar voz. A transmissão de dados numa linha telefônica é uma, não vou dizer enjambração, que é um mau termo, mas ela é uma adaptação. Portanto, ao contrário da tecnologia do modem, onde por haver uma banda subutilizada no cabo coaxial, foi desenvolvida uma tecnologia específica para transmitir dados. Portanto, essa tecnologia, por ser inclusive alguma coisa bem mais moderna, desenvolvida recentemente, a questão de 2, 3 anos atrás, ela já nasceu com recursos que antes a tecnologia antiga não propiciava. As fraudes nos telefones fixos e celulares são mais uma dor de cabeça para as operadoras. O Telebrasil TV conversou com um especialista no assunto, o gerente da Vesper, Alexandre Grisagorides. Ok, Augusto. Vamos então ser objetivos. O que é fraude, Alexandre? Fraude, o tema é claro. Fraude é a aquisição de produto ou serviço sem efetivamente intuito de pagamento. Mas isso aí é uma definição assim muito teórica. Essa fraude já chegou aqui no Brasil? Olha, com certeza. É uma coisa que vem migrando da Europa, dos Estados Unidos e está chegando no Brasil. Sônia?
Alexandre, recentemente uma operadora de longa distância descobriu uma quadrilha até com ligação internacional. Quer dizer, tem quadrilhas internacionais e nacionais, é isso? Sim, nós temos países identificados já pelo mundo inteiro que são concentradores de traficantes de fraude em telecomunicações. E eles estão chegando no Brasil. A gente identifica eles aqui no Brasil já. Agora, senhor, eu tinha até uma curiosidade sobre isso, viu, Alexandre, também. A pessoa frauda é para ganhar dinheiro, mas também para usar o serviço de telecomunicações, por exemplo, para chamar um outro país, contrabando de drogas, alguma coisa assim? O tema fraude, exatamente. Você tem o oportunismo, você tem aquela pessoa que usa por anonimato e você tem o terceiro que usa para ganhar dinheiro efetivamente com a fraude. Dá de tudo? Dá de tudo. Tem de tudo nesse mercado. Ok. Sônia, fale. Alexandre, então como é que a gente dá para identificar, né? Quer dizer, tem um mal pagador, tem a pessoa que por acaso deixa de pagar e tem o fraudador. Como é que vocês identificam isso numa companhia? Essa pergunta, Sônia, é excelente. Ou seja, o difícil é você conseguir identificar, separar o que é fraude do mal pagamento. Está efetivamente na intenção. Tá? O mal pagador, ele tem um problema de pagamento efetivamente e não consegue pagar pelo serviço. O fraudador não. Desde o primeiro dia que ele adquire o serviço, ele já não tem o intuito de pagamento. Agora, Alexandre, de boas intenções, né, o inferno está cheio, né, é o que se diz, né? E como é que se pode combater esse negócio de fraude? Como é que dá para fazer alguma coisa? Olha, as operadoras, elas estão se preparando muito bem para o assunto, ou seja, elas têm áreas específicas que tratam o tema fraude, têm ferramentas específicas para detectar e minimizar o impacto da fraude no serviço, no cliente, efetivamente. Agora, eu ouvi dizer que empresa nova, viu, Sônia, que empresa nova... É lá que acontece... É o filão, É né? o filé mignon, o pessoal vem. Quer dizer, o pessoal vem de fora para roubar a empresa nova. Aqui, como é que é isso? O que acontece é que as empresas antigas já conhecem, em teoria, os fraudadores. E eles acabam migrando para as operadoras novas. Só que a outra moeda diz o seguinte, as operadoras estão se preparando melhor. Elas estão montando uma estrutura mais forte no combate à fraude. Ô, Sônia, eu tenho uma pergunta para uma jornalista. Como é que você fez descobriu que tinha essa empresa de longa distância tinha um problema de fraude? Pois é. Porque eles nunca dizem nada, ninguém diz nada. A gente teve informação da própria polícia, foi um caso que aconteceu aqui no município do Grande Rio, em São Gonçalo, e na mesma hora a gente descobriu e foi à delegacia e eles acabaram confirmando. Quer dizer, na verdade as empresas também têm grande interesse, né, Fonseca, Alexandre, que isso seja divulgado, porque inibe novas fraudes, né? Eu queria perguntar isso, quer dizer, é possível o próprio usuário ele tomar algumas ações, fazer algumas coisas que inibam a fraude? A participação do usuário é fundamental, ou seja, não basta simplesmente você pegar a sua fatura e por qualquer chamada você ligar para a operadora para contestar. É muito importante você tomar algumas medidas do tipo, para o telefone celular, não empreste seu telefone celular para terceiros, para desconhecidos, que eles podem fazer mau uso das informações do celular. No caso da telefonia fixa, é muito simples. Você verifica se você está tendo problemas de linhas cruzadas frequentes. Alexandre, você perdeu o celular, o que você deve fazer? Primeira coisa, comunicar imediatamente à operadora. Imediatamente. Imediatamente? Imediatamente, sim, para que se possa bloquear efetivamente, suspender o serviço, até que ele seja localizado. Quer dizer, é um verdadeiro cartão de crédito que você está carregando ali, né? E em linha fixa, Alexandre, você estava falando, quer dizer, às vezes a conta é um instrumento importante para você detectar. Na verdade, em linha fixa, você tem a conta como identificador e você tem também, por exemplo, pegar seu telefone fixo e escutar a linha cruzada frequentemente no seu telefone. Você, tendo um telefone sem fio, procurar deixar ele sempre na base do telefone. Algumas medidas básicas. E sempre quando tiver dúvida, contacte sua operadora. Pergunte, questione. Eu ouvi falar que na Coreia teve uma empresa que quase saiu do mercado, e uma nos Estados Unidos, se não me engano, saiu do mercado por causa de fraude. É tão perigoso assim a fraude para o operador? É muito perigoso. Ela pode impactar algo de em torno de 3% a 20% do seu faturamento bruto. Do faturamento? Bruto, com fraude. Então, agora, o seu Telebrás nunca teve fraude, né? Olha, pelo menos não. Não se publicava, não se tinha notícia disso, né? Porque as operadoras eram todas irmãs, na verdade, e você não tinha muito bem o conceito da fraude no Brasil. Por isso que é novo. É verdade. E dá para quantificar, Alexandre, quanto é isso no Brasil? Qual é o volume que se chega de fraudes no Brasil? No mundo, a gente fala algo em torno de 15 bilhões de dólares. Em telefonia celular no Brasil, se estima uma perda anual de 200 milhões de dólares. Em telefonia fixa, você não tem essa quantificação exata ainda. O celular, você chega quase que a entender que pode ter algum tipo de fraude e tal, não tem uma ligação física. Mas qual é a fraude, então, no sistema de telefonia fixa? Como é que... As redes antigas de telefonia fixa, elas eram muito baseadas em cobre, em fios que conectavam o cliente. Então, uma pessoa ia e fazia um grampo na linha física.
Hoje em dia isso está mudando, a tecnologia está mudando, a fibra ótica dificulta muito isso, mas ainda existe um ranço muito grande de redes antigas. Então a fraude acontece onde? É dentro da empresa, na hora de fazer, digamos, o faturamento? Existem dois tipos de fraude, existe a fraude externa, tá? E existe a fraude interna. Nas empresas existe o problema da fraude interna, a preocupação com a fraude interna, partindo de dentro dos funcionários. Qual será mais alto, hein? Será que é o pessoal de dentro ou o pessoal de fora? Não sei. Vocês têm uma ideia, Alexandre? Olha, hoje em dia a quantificação é que 70% das fraudes ocorrem externamente. Externamente. Ah, é? E se a gente fosse quantificar das fraudes externas, o maior problema é a fraude de subscrição, ou seja, aquela inscrição mesmo. Uso de documentação falso, uso de documentos Só falar mais sobre subscrição, isso está muito técnico. O que quer dizer isso? Efetivamente, quando você vai solicitar um serviço para uma companhia, para uma operadora, você tem que fazer uma ficha de inscrição. Então você pode usar informações de terceiros, informações falsas, documentos roubados. Isso gera uma fraude de subscrição, ou seja, aquela conta nunca vai ser paga. É como se fosse uma conta fantasma. Exatamente. É uma conta de fantasma, né? E o pré-pago e o pós-pago, tem alguma diferença? Olha, fala-se que o pré-pago é um produto muito seguro. Realmente existe uma segurança maior do pré-pago em relação ao pós-pago. Mas não existe um desbalanceamento tão grande de risco entre os dois. Bom, eu acho que nós tivemos uma excelente entrevista sobre fraude. Agradeço a presença de todos aqui. Sônia, parabéns pela sua matéria. Obrigada. E vamos esperar que a fraude termine rapidamente. Augusto. E o Telebrasil TV fica por aqui. Até a próxima semana. Philly.